E nós vamos falar agora de uma lambança que o Dino fez no julgamento lá no STF. Esse pessoal tá desesperado, cara. O Dino, nada mais, nada menos, quebrou todos os bancos brasileiros com uma única decisão que ele fez e, de quebra, feriu os interesses brasileiros no exterior. Sim, porque ele, sem perceber, ou talvez percebendo, não sei, ele acabou com a extraterritorialidade do direito brasileiro, né? Porque, lembra, o direito internacional é recíproco, né? Então, ou seja, ele matou com uma facada só, inefetiva, que não quer dizer nada. Ele matou os bancos brasileiros porque ele entendeu errado como é que funciona a lei Magnitsky. O problema não é que a lei americana valha aqui no Brasil, ela nunca valeu aqui no Brasil. A questão é que os bancos brasileiros que quiserem fazer negócio nos Estados Unidos têm que seguir esses princípios, então os bancos brasileiros é que vão se fuder nessa história. E segundo, ele matou a extraterritorialidade do direito do Brasil. Meu amigo, eu vou te falar um negócio, eu não sei se o Flávio Dino anda bebendo. O Flávio Dino bebe? Que segundo ele diz agora que a lei Magnitsky não vale mais no Brasil. Os bancos brasileiros não podem cancelar a conta do Alexandre de Moraes porque a lei Magnitsky não vale no Brasil. Cara, isso é muito burro, bicho. Nunca valeu, nunca teve lei Magnitsky no Brasil. Dino usa a decisão da Justiça do Reino Unido sobre Mariana para tentar blindar Moraes da lei Magnitsky. Vocês lembram da tragédia de Mariana, né? Infelizmente, houve lá em 15 de novembro de 2015, né? Rompeu uma barragem lá em Mariana e aí saiu uma onda de lama e infelizmente uma tragédia, matou um monte de gente, alagou um monte de cidade, poluiu um monte de rio, uma tragédia enorme. E quem é o culpado dessa tragédia, né? É a empresa Samarco Mineração, junto com a Vale e com a BHP Billiton. Essas empresas são na Inglaterra. E aí, o que acontece, né? Afetou os municípios todos, não sei o que lá, e a justiça brasileira ofereceu um acordo para os municípios com uma indenização de 170 bilhões de reais para cidades todas que foram afetadas pela tragédia. Só que 23 cidades rejeitaram esse pacto definido pela justiça brasileira. Por quê? Porque entendem que esse pacto aqui faz com que as cidades tenham que desistir de ações, inclusive no exterior. E essas empresas todas entraram com uma ação lá em Londres. Quem aceitou o pacto se comprometeu a renunciar a todas as ações na justiça vigentes, inclusive a que tramita na justiça da Inglaterra. A cidade de Mariana, onde aconteceu a tragédia, não assinou, e várias outras cidades não assinaram. Por quê? Porque lá na Inglaterra o valor é 230 bilhões. Então aqui no Brasil o valor é 170 bilhões e você pode ter mais 230 lá da Inglaterra. E aí, ou seja, a decisão, as empresas que causaram o desastre de Mariana entraram na justiça para dizer que as cidades não podiam entrar na coisa lá na justiça da Inglaterra. E aí, cara, olha só que coisa engraçada isso daqui, né? Ou seja, o Dino tomou uma decisão dizendo que soberania, no início da decisão já tem isso aqui, né? Ele conseguiu foder a porra toda, meu amigo. Ele queria dar um conforto para Alexandre de Moraes, para dizer que a Magnitsky não aplica o Alexandre de Moraes. Foi isso que os jornais falaram aqui, ó. Dino usou espertamente, o Dino esperto, inteligente, é uma máquina. Rocambole do inferno é uma máquina de fazer merda, mas é uma máquina. Usou espertamente uma lei do Reino Unido, uma decisão do Reino Unido. Olha o que ele fez. Ele sacaneou os municípios brasileiros, porque ele disse que o pessoal não pode recorrer lá na Inglaterra, que teria uma indenização muito maior. Fudeu o pessoal todo lá de Mariana, de várias cidades brasileiras, ferrou o pessoal que tá querendo indenização dessas empresas aqui. Um monte de gente no Brasil pede justiça, entra na justiça no exterior por várias coisas. Ele ferrou completamente com a questão da extraterritorialidade do Código Penal brasileiro. As leis brasileiras valem no exterior, meu amigo. Exatamente. Leis de outro país valem aqui no Brasil também. A lei brasileira vale no exterior. Ou seja, agora, se os países estrangeiros, a regra deles não vale aqui no Brasil, qual que vai ser a lógica, né? Que as regras brasileiras também não vão valer no exterior, né? Ele matou a extraterritorialidade do direito brasileiro com essa lambança que ele fez, né? Ou seja, o rocambole do inferno Gordola conseguiu criar uma merda hidra. Sabe a hidra? Aquela serpente que tinha várias cabeças, uma hidra de 3 cabeças aqui, que é a merda do cara. Ferrou com essa territorialidade, ferrou com os municípios de Minas Gerais que estavam na justiça lá de Londres e não vai fazer nada, ferrou com os bancos brasileiros sem botar absolutamente nada. Esse pessoal deve estar muito desesperado, cara. Eu fico imaginando, cara. E nós vamos falar agora sobre essa notícia aqui, ó. Decisão do STF vai encarecer a sua Netflix. Você vai pagar mais caro na Netflix porque o STF entendeu que o imposto que foi criado lá em 2001 se aplica também ao serviço da Netflix nesse caso e você vai ter que pagar mais caro. É só a Netflix, tá? As outras emissoras de streaming, elas já pagavam esse imposto antes. Só a Netflix que tinha uma classificação um pouco diferente e não estava pagando esse imposto. Agora vai ter que pagar também. Mas, embora pareça uma coisa muito simplesinha, né? Tem vários desdobramentos dessa história. Só para você ter uma ideia. Lembra aquela sessão em que teve o bate-boca do Fux e do Barroso? Discussão e não sei o que lá?
foi sobre isso, meu amigo. O Fux votou para preservar a Netflix. O resto do pessoal, o Dino, o Barroso e o Gilmar Mendes, se uniram do outro lado para botar pimenta na coisa, para tentar peitar os Estados Unidos. Aqui, ó, o que tá dizendo essa notícia aqui, ó. A tônica de fundo do discurso dos ministros do STF apontou para Big Techs que atuaram como parte interessada do julgamento, visando restringir o alcance do tributo e o tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil. Eles estavam dando um troco, meu amigo. E a votação ficou 6-5. É verdade, a parte anti-americana ainda ganhou da parte americana do STF. Mas já tá num equilíbrio que você concorda comigo, é muito melhor do que a gente imaginava, né? Quando começou essa briga toda, a gente era sempre 9-2, né? Só o André Mendonça e o Nunes Marques do nosso lado. Repara, já tá 6-5. Já tá muito melhor isso daí, né? Ou seja, foi, de fato, isso daqui foi uma resposta pro Trump. Foi o STF brigando, comprando briga com... Você tem ideia do tamanho da merda que pode dar isso daqui? Vamos entender a história. Lá em 2001, o governo fez uma lei. 2001, a gente tá falando do Fernando Henrique Cardoso. Fizeram uma lei chamada CID Tecnologia, do ano 2000, com o objetivo de estimular o desenvolvimento tecnológico brasileiro. Como é que faz? Tributa qualquer empresa estrangeira que atue aqui no Brasil e usa esse dinheiro para investir em tecnologia e ciência. Ou seja, joga fora esse governo. Esse dinheiro vai para o ralo do governo, né? Qualquer empresa que preste um serviço aqui no Brasil, para mandar o dinheiro de volta para a matriz, tem que pagar esse imposto de 10% nisso daqui. Olha o absurdo que é isso. No julgamento, os ministros avaliaram que o recurso que questionava a possibilidade de aplicar qualquer remessa ao exterior, mesmo se a contribuição não for na área a ser beneficiada pela intervenção do Estado, no caso a ciência. Ou seja, a questão é se outras áreas também teriam que pagar esse imposto, né? E inclusive entrava aí a Netflix, né? E aí qual que foi o resultado? Esse caso estava rolando lá. É uma tradicional decisão sobre imposto no Brasil que geralmente a justiça decide a favor do governo para aumentar imposto. E aí, mas aí que entra a outra parada dessa história. Esse caso estava parado lá no STF há um tempão. Parece que a colocação para votação desse troço foi justamente uma, entre aspas, resposta do STF ao tarifaço do Trump. Meu amigo, esse pessoal bebeu, é isso. O Barroso bebeu, encheu a cara no dia e falou, não, vamos mostrar para os Estados Unidos que nós vamos brigar com os Estados Unidos. Mas essa questão é só uma parte da questão. A outra parte da questão é que foi justamente esse caso que o Fux era o relator, e aí o Fux votou de um jeito, o jeito que o Fux votou preservava a Netflix. Lembra que ele mencionava alguma coisa sobre contratos e coisa e tal? Justamente contratos que já estão no passado, ou seja, a Netflix saía fora disso daí, valeria para eventuais novos contratos e coisa e tal. Então o Flávio Dino divergiu e ele votou contra, votou para impor a multa aos Estados Unidos, impor a multa à Netflix, e foram vencidos o Fux, que foi o relator, o Dias Toffoli, então o Dias Toffoli tá do nosso lado, Carmen Lúcia tá do nosso lado, olha só, 2 da primeira turma, hein? André Mendonça e Nunes Marques, olha só, 5-6. Isso é uma outra coisa importante, porque, de novo, isso daqui, o pano de fundo desse troço foi bater nos Estados Unidos. Acharam que ia ser uma boa... Vamos bater no Trump? Vamos ver o que acontece se a gente bater no Trump? Vamos ver o que acontece aqui no STF? Olha que legal, né? Vamos experimentar. Ou seja, o contexto foi brigar com os Estados Unidos e ficou 6-5, inclusive 2 da primeira turma. Para pensar, a gente tá muito melhor agora do que estava coisa de 3 meses atrás. E outra coisa, por isso que o pessoal tava nervoso naquele julgamento, né? Por quê? O Fux fez o voto e perdeu, mas ele ia ser o relator ainda. Ele quer escrever a versão final do acórdão, né? O Barroso não quis isso. Por quê? Ficou com medo do Fux mudar lá e botar alguma coisa favorável à Netflix na redação final. Quis colocar com o Flávio Dino a parada para garantir que tá no nosso. Quero diminuir os vídeos, mas pelo visto a gente vai ter muitos dias divertidos daqui para frente com essa briga do STF com o Trump. E nós vamos falar agora sobre alguns recados que saíram na imprensa aqui para o Alexandre de Moraes. Olha só esse recado muito curioso aqui do Lauro Jardim, né? E aí ele tá falando aqui, ó, Suprema pressa de Moraes ao pedir a pauta para julgamento de Bolsonaro. Não porque temos que julgar Bolsonaro já e não sei o que lá. Eu já expliquei para vocês que o Alexandre de Moraes sabe muito bem que isso é uma corrida contra o tempo. Ele tem que julgar Bolsonaro rápido, ou então ele não vai conseguir julgar Bolsonaro, né? Só que isso aqui é alguém mandando um recado para ele. Ô Moraes, vamos com calma, cara, vamos com calma, porque tá piorando a situação. Ninguém aqui quer tomar Magnitsky, não. A coisa pode ficar ruim aqui no STF, né? Alguém, eu imagino, os colegas dele do STF mandando um recado para ele. É lógico, não é o Lauro Jardim, né? O pessoal sabe que é os outros ministros ali da corte falando para Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes levou menos de 24 horas após a apresentação das alegações finais das defesas dos réus para pedir que o presidente da primeira turma, Cristiano Zanin, paute o julgamento da ação que apura a tentativa de golpe liderada por Bolsonaro e mais 7 aliados, marcado para o dia
2 de setembro. O ministro, no entanto, ainda não fez o mesmo com o caso Marielle Franco. O Marielle Franco também já foi apresentado as alegações finais e até agora tá lá parado lá no STF, esperando alguma coisa. Então falando, pô, Moraes tá ficando inconsistente, tá muito rápido esse julgamento do Bolsonaro, né? O objetivo disso todo mundo sabe qual que é. Primeira coisa, eles querem condenar o Bolsonaro antes das eleições do ano que vem, por um motivo muito simples, porque eles sabem que o Bolsonaro, mesmo não sendo candidato, mesmo que ele continue inelegível, ele estando solto, ele vai fazer o candidato dele, vai ganhar, o candidato dele vai ganhar a eleição. Eles não querem isso, eles querem PSDB. E mais do que isso, eles sabem que como o Lula não vai conseguir se reeleger, a tendência é que, bom, ano que vem é ano de eleição, vai ser muito difícil fazer qualquer coisa. Depois que ganhar alguém da direita, vai ser muito difícil também condenar Bolsonaro. A coisa toda já ficou muito do passado. Como eu falei pra vocês, isso tudo era meio que certo que ia acontecer esse ano, que Bolsonaro ia ser preso, ia ser condenado. O interesse do pessoal do STF era muito grande de prender ele, o pessoal da elite aristocrática socialista de Brasília prender ele, e os ministros todos estavam muito animados, porque, o Alexandre de Moraes tá fazendo merda, mas como eles pensavam assim, o que vai dar isso? Não vai dar nada, né? Porque se alguém entrar na justiça contra a gente vai dizer que nós estamos certos. Só que agora, com a pressão do Trump, a coisa ficou mais premente, porque agora já viram que pode dar merda para um monte de gente. Então, o pessoal tá preocupado com essa pressa do Alexandre de Moraes, eles não estão querendo mais um julgamento tão rápido. Quer ver outro recado? A decisão que pode incendiar o 7 de setembro deste ano. A decisão do ministro Cristiano Zanin de marcar o julgamento da trama golpista para os dias 2 a 12 de setembro promete gerar atos maiores da independência deste ano. Lembra, por que marcaram de 2 a 12 de setembro? Porque mesmo que algum ministro peça vista, essa é a estratégia lá do Alexandre de Moraes, se algum ministro pedir vista, como o ministro tem que devolver em 90 dias, ainda daria em meados de dezembro, ainda daria tempo de terminar a votação ainda esse ano, não chegar no que vem. A visão deles é, se chegar no que vem, não vai a lugar nenhum, eles não conseguem mais. Então, o que eles estão querendo dizer aqui é o mesmo recado que foi dado por Alexandre de Moraes na questão da prisão do Bolsonaro que o Alexandre de Moraes determinou. Ele está segurando a coisa, não mandou para a primeira turma para votar ainda. Por quê? Porque os ministros não querem votar isso. Eles querem dar tempo para uma composição política, para o Congresso aprovar alguma coisa, aprovar anistia, fazer alguma coisa e acabar com essa coisa. O pessoal já viu que perdeu essa história, mas o Alexandre de Moraes continua dobrando a aposta. Ou seja, está todo mundo preocupado com a ejaculação precoce do Alexandre de Moraes, né? Só que o problema desse pessoal, eu entendo o problema deles, o problema é que o Alexandre de Moraes, ele não tá nem aí, porque ele já foi sancionado, ele já tá na merda. Ele quer arrastar todo mundo junto mesmo. Ou o pessoal do STF vai se levantar e vai acabar com essa brincadeira do Alexandre de Moraes, ou ele vai botar o STF inteiro dentro da Lei Magnitsky sem nenhuma dúvida. Outra coisa curiosa, outro recado curioso, foi a questão do boletim de saúde do Bolsonaro, né? O Bolsonaro conseguiu licença do Alexandre de Moraes para fazer exames, né, para ver a condição de saúde dele, e divulgaram um boletim com o estado de saúde dele, dizendo que ele tem gastrite, esofagite, a prisão domiciliar dele prejudica. Eu tenho certeza que isso daqui pode ser a maneira que o Alexandre de Moraes encontrou para voltar atrás no caso da prisão domiciliar do Bolsonaro. Lembra que tem esse caso também. O Alexandre de Moraes decretou a prisão domiciliar do Bolsonaro sem consultar ninguém. O pessoal no STF ficou puto com isso. Agora eles querem que o Alexandre de Moraes libere o Bolsonaro, tire a prisão domiciliar do Bolsonaro. Eles querem que o Alexandre de Moraes volte atrás. Então a dica que eles estão fazendo aqui, que eles estão armando aqui, é pro Alexandre de Moraes dizer que, olha só, o Bolsonaro tá com questão de saúde, então eu vou vou relaxar a prisão domiciliar dele por conta dessa questão de saúde. Tem muita gente lá atrás se conversando, batendo papo, ajeitando as coisas, manobrando as coisas lá, justamente para conseguir isso. Primeira coisa, acabar com essa prisão domiciliar do Bolsonaro sem botar isso para votar na primeira turma. Assim o pessoal não se compromete nem de um lado nem do outro. E segundo, jogar o julgamento do Bolsonaro mais para frente, para que o pessoal possa fazer um acordo que está sendo negociado. Aí o que vai ter nesse acordo a gente não sabe ainda. O ponto dessa história toda é que o Alexandre de Moraes não quer nada disso. O Alexandre de Moraes tá pouco se fudendo pra essa parada. Porque o nome dele já tá na Magnitsky, ele quer botar pra capar, quer levar todo mundo junto. O pessoal do STF vai ter que enfrentar o Alexandre de Moraes. Tá vendo que eles estão construindo toda uma narrativa aqui para fazer o desfecho. Soltar o Bolsonaro da prisão domiciliar agora, por questão médica, e adiar esse julgamento do Bolsonaro mais pra frente para dar tempo de fazer uma composição política e não comprometer ninguém num primeiro momento. Isso é o ideal? Não, não é o ideal, cara, mas o ideal não tem. O que vai ter é negociação. Qual vai ser a negociação, eu não sei. Vamos torcer para que seja uma negociação justa.